Bom, pessoal, então sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do nosso mini curso Games e Ensino de História, Cultura e Consciência Histórica em Assassin's Creed. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns temas relacionados aí a humanidades digitais e história digital, culminando lá na história pública digital, né, para falar sobre games e o que eles têm a ver, então, com o game na escola, né, no ensino. Como eu já havia comentado com vocês, né, essa parte um pouquinho mais teórica hoje vai ficar comigo, e aí depois o professor Max vai fazer a apresentação dele. Bom, para iniciar então a discussão de hoje, né, eu queria lançar essa primeira reflexão, né, sobre essa questão da palavra tecnologia, assim, né, porque é muito comum, né, sendo redundante aqui no próprio senso comum, é que essa palavra tecnologia, ela sempre nos leva a pensar imediatamente, né, ou faça a maioria das pessoas associarem a tecnologia às tecnologias digitais, né, que a gente tem hoje. Por exemplo, eu coloquei ali a imagem de um computador, né, as tecnologias de ponta, um computador, um videogame, né, o próprio console do videogame, o smartphone e tudo mais, né. Mas se a gente for pensar um pouquinho nessa palavra, tecnologia, né, ela tem a ver com a técnica, né, com o aperfeiçoamento da técnica. E eu coloquei aqui uma imagem, né, de alguns instrumentos aí que a gente pode chamar de, entre aspas, pré-histórico, né, e pensar que essas ferramentas, elas também são criações de novas tecnologias. Então, a humanidade, né, sempre a criação de novas tecnologias faz parte da história da própria humanidade, né? É produto da própria história da humanidade. Então, pensar no próprio fogo aqui, né? É a descoberta de uma nova tecnologia, a manipulação, né? De uma nova tecnologia, a roda e tudo mais, né? Então, só para lançar essa reflexão inicial, e aí a gente passa, né? Para uma perspectiva historiográfica, né, da própria escrita e pesquisa, né, da história. E a gente vai ter lá, eu coloquei aqui como esse período aqui, como a Escola dos Análises, né, como um divisor de águas, para a gente pensar novas possibilidades de fontes históricas, né. Então, se a gente tinha anteriormente, né, com a escola positivista e tudo mais, a gente tinha uma hierarquização da fonte, ou, na verdade, uma exclusividade mesmo, né, no sentido de que a fonte escrita e a fonte oficial é aquela que é válida para se fazer história, para se pensar história, para se ensinar história e para se escrever história, né? A gente vai ter essa grande transformação aí, e sobretudo com a escola dos análises, enfim, com uma influência do próprio marxismo e tudo mais, né? Dessas novas perspectivas sobre o que seriam, né, o que é válido para se estudar a história, né? Então, essas novas fontes, elas se abrem com essa reflexão, com essa crítica dentro da própria historiografia, né? Pensando que a história não é somente a história escrita, né? A fotografia, ela é uma fonte histórica, a cultura material, pensando aqui que a cultura material não é só artefato, não é só objeto. A cultura material, por exemplo, né, ela pode ser até uma cidade, né, então um sítio arqueológico, quando ele é descoberto, ele é uma cultura material, né. Então, a gente tem várias, eu creio que muitos aqui talvez são da história, né, já tiveram algum tipo de contato com essa discussão, né, dentro da teoria da história. Então, a gente vai ter esse novo leque, né, de perspectivas aí para se estudar a história a partir disso, né. Então, a gente vai ter a literatura, a obra de arte, a própria oralidade, jornal, a TV, né, o rádio, o videogame. Claro que aqui, não estou falando que a Escola dos Análises escreveu sobre o videogame como fonte histórica, né, mas foi a partir disso, né, que se possibilitou, né, a crítica e a discussão, a reflexão em cima disso, sobre as novas fontes, né, é que hoje, então, a gente pode estar aqui
né, falando sobre o videogame e sobre o ensino de história através dele. Né? Aí a gente tem aqui, eu coloquei algumas outras demarcações, né, algumas outras balizas para a gente pensar essa historicização, né, sobre a questão que eu chamo, né, como virada digital. O Henry Jenkins, o Cultura da Convergência, o professor Max já citou ontem, trabalha, né, que acho que a leitura dele é muito mais aprofundada que a minha sobre o Jenkins, mas é interessante, né? Não sei se alguém já teve contato com essa obra, mas o Jake, se a gente olhar ali na capa do livro, né, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, a gente tem um smartphone, né, muito próprio ali dos anos 2000, do início dos anos 2000, e justamente o questionamento, né, do Jenkins ao escrever esse livro tudo vai convergir apenas em um aparelho, né? Por isso o celular, né, o smartphone, ele começou, não existia desde essa época, dos anos 2000 ali, mas ele realmente se popularizou nesse período, né? E aí várias funções, principalmente a da câmera e tudo mais, o telefone ele não serviu mais só para a gente fazer ligação, né? Ou mandar uma mensagem, o SMS, ele começou a ter outras funções e o grande questionamento do Jenkins era isso, né? Tudo vai convergir num aparelho só e é bem bacana, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz essa reflexão, ele também pensa a convergência como uma coexistência de mídias, né? Por exemplo, por mais que o celular surgiu, que a internet surgiu e tudo mais, né? O rádio não deixou de existir, a TV não deixou de existir, mas obviamente é que tiveram transformações nesses meios de comunicação e nessas mídias, né? Justamente, né, entre aspas, para acompanhar, mas isso meio que forçou, né, essa transformação desses meios de comunicação, porque o grande questionamento era, poxa, quando a TV surgiu, por exemplo, né, será que o rádio vai sumir então? E o rádio teve uma grande importância, né, com relação, foi uma grande revolução na comunicação, né, de como a informação chega, os processos aí de televisionização por exemplo, da guerra do Vietnã e tudo mais com a televisão, né? Então, eu deixo aqui também como referência esse livro do Jenkins, porque ele é uma leitura muito gostosa de se fazer, muito fluida, não é aquele academicês chato, e ele traz algumas reflexões importantes para a gente a respeito disso, né? Então, a gente vai ter o contexto, por exemplo, do pós-Guerra Fria, né? Uma corrida espacial, um desenvolvimento de novas tecnologias aí, lembrando que essas tecnologias, elas já caminham com nós há muito tempo, né? Como eu havia no início da minha apresentação falado. Aí, nos anos 80, 90, a gente pode pensar principalmente, né, no computador, no videogame, nesses aparelhos portáteis, eles se popularizando dentro das casas, né? Porque toda tecnologia, quando ela surge, ela é um pouco mais cara, depois ela se populariza um pouco mais e tudo, e até chegar, né, no âmbito privado dentro das casas das pessoas, né? A internet 2.0, né, que é um termo aí utilizado por alguns teóricos, a partir dos anos 2000, que seria, na verdade, essa internet, essa globalização, né, a partir do momento que a gente tem lá a internet de escada, o bate-papo UOL e tudo mais, né, e o próprio termo globalização digital, que alguns autores discordam, outros concordam e tudo mais, né, mas, sobretudo, aí demarcando uma mudança no paradigma da comunicação. Então, se antes, né, pensar um período da história em que a gente tinha um problema com relação a acesso à informação, hoje a nossa sociedade ela se defronta com outro problema. A gente tem muita informação e a gente precisa filtrar essa informação, né? E como fazer isso, né? Havia aí fake news e as notícias do Zap, né? A gente coloca assim, esse Zap como aquelas teorias da conspiração e tudo mais, chegando aí
no WhatsApp, no smartphone, na nossa mão. Como é que a gente faz para filtrar isso? Como é que as novas gerações, como é que a gente prepara as novas gerações para filtrar isso? Então, esse é o nosso novo desafio, né? E, por um lado, anteriormente era o acesso à própria informação, hoje é isso, né? Lembrando que acesso não é sinal de qualidade, né? É sinônimo, aliás. E aí a gente chega no campo que eu estudo, né? Que é humanidades digitais. Quando eu tinha a fonte na minha mão, o Discover já estava, inclusive, com o roteiro, que eu havia contatado a Ubisoft, eu vi ali algumas possibilidades, mas, sobretudo, eu queria pensar em novas possibilidades para se abordar essa fonte, para se estudar essa fonte, né, para fazer as discussões aí que estão relacionadas ao nosso presente, né, lembrando que o historiador ele não estuda o passado pelo passado, né, a gente parte de problemáticas do presente, a gente tem um pé no presente, né, na verdade os dois, né, então a gente tem que muito mais tomar cuidado com isso, né, tem uma certa anacrofobia na história, a gente tem que tomar cuidado com os anacronismos, mas lembrar que toda a nossa produção histórica ela parte do nosso presente. Né? A gente está no presente, a gente não tem uma cápsula do tempo, até agora, pelo menos, para voltar lá no passado. Né? Então, eu cheguei ao campo das humanidades digitais, né, mais ou menos procurando essas novas possibilidades para pensar o game, para pensar essas tecnologias digitais e tudo mais. E foi uma coisa assim que eu tenho meio que feito a desbravando aí desde que eu comecei o mestrado, porque eu nunca tinha tido contato com esse termo, nem na graduação, né? Então, eu cheguei a esse campo meio que lendo algumas coisas e procurando, né, novas possibilidades. Então, eu separei aqui um trecho, esse trecho, inclusive, eu coloquei no meu projeto de pesquisa, né? Durante o The Humanities and Technology Camp, o TED Camp, ocorreu em Paris no ano de 2010 e em Florença no ano de 2011, humanistas digitais, eu nunca havia ouvido falar em humanistas digitais, né? Discutiram a internacionalização da disciplina e refletiram sobre a sua transdisciplinaridade com as tradições epistemológicas e filológicas próprias da história, tendo como base que é a cultura histórica digital, e aí já me acendeu uma luzinha, né, pensando, cultura histórica digital, quem fala muito sobre cultura histórica é o Rising, né, e aí que eu cheguei lá na cultura e na consciência histórica, e aí a gente vai percorrer esse caminho aqui mais à frente, que na verdade eu vou falar sobre isso amanhã, né. É parte de uma cultura digital que se manifesta através de diversas formas comunicativas. Para nós, então, o que seria, né? Para vocês ficarem por dentro, o que seriam essas humanidades digitais? Né? É um campo, é uma disciplina, né? E para nós, as humanidades digitais referem-se ao conjunto das ciências humanas e sociais, as artes e as letras, não negam o passado, apoiam-se, pelo contrário, no conjunto dos paradigmas, savoir-faire, né, que seriam como fazer, e conhecimentos próprios dessas disciplinas, mobilizando simultaneamente os instrumentos e as perspectivas singulares do mundo digital. As humanidades digitais designam uma transdisciplina portadora dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas ligadas ao digital no domínio das ciências humanas e sociais. Eu acho que ele é bem claro, né? Ou seja, pensando aqui a história e as outras ciências sociais, né, aliadas aí ao mundo, digamos assim, digital, né? Então, é uma área, né, e uma disciplina que ela nos exige, na verdade, ela nos encaminha para o diálogo transdisciplinar, né, que eu acho que é muito mais do que a interdisciplinaridade. O transdisciplinar é justamente você é, transitar por diversas áreas do conhecimento. Né? E ontem, quando eu mostrei para vocês um pouquinho sobre o Museu Virtual e a minha pesquisa, né, eu coloquei lá uma pesquisa transdisciplinar em diversos campos, os quais, além do Game Studies, eu estou percorrendo.
E aí, a partir das humanidades digitais, surge, obviamente, a própria história digital, né? Eu, tanto aqui nesse slide quanto neste aqui, eu coloquei o Sérgio Noiré, que é um teórico, ele é especialista, um historiador francês especialista em história pública digital. E aí ele coloca, né? Quase todas as problemáticas tradicionais do ofício de historiador, da delimitação de uma hipótese de pesquisa descoberta, ao acesso e à gestão dos documentos e das fontes, até conseguir os fundamentos narrativos e, sobretudo, até a comunicação da história, dos resultados de pesquisa e, finalmente, o ensino da história, passam agora em parte ou no todo pela tela do computador, né? Eu já ouvi coisas do tipo assim, nossa, mas isso é determinista, né? Na verdade, a gente tem que pensar que eu peguei um trecho aqui da obra do Sérgio Noiré, e eu não concordo que seja determinista. Eu acho que faz parte, sim, do nosso mundo hoje, enquanto professores de história, enquanto historiadores e os nossos alunos também, né? A questão é a desigualdade digital, né? A exclusão digital, ela existe, ela é fato, óbvio. Ninguém aqui pensa em, né, ignorar esse fato, né, dentro das humanidades digitais, da história digital. Inclusive, é uma preocupação do humanista digital enquanto um teórico, né, um teórico humanista, enfim, fazer essas reflexões sobre a sociedade, né? Por que existe essa exclusão digital, onde é que ela está, como ela acontece, né? Obviamente, por exemplo, pensando nos nossos alunos que chegam até a sala de aula, o modo como esse, pensando principalmente aqui na escola pública, né, brasileira, o modo como eles têm acesso, né, ao computador, à internet, o modo como eles utilizam a internet e o computador é totalmente diferente, dispare entre o próprio mundo, digamos assim, da escola pública, né? Quem dirá quando a gente compara, né, a escola pública, os alunos de escola pública com alunos de escolas privadas. Contudo, ela existe, né? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa questão mais à frente, para ter, primeiramente, a questão da história digital. Então, o que seria essa história digital, né? Essa história digital é a história que se preocupa com a história que tanto é produzida dentro do mundo digital, digamos assim, como ela é veiculada, ou seja, pensando aqui na própria divulgação da história, né, e também dos negacionismos históricos, e no próprio ensino, né? Então, se vocês observarem, desde as humanidades digitais, e pensando aqui a história digital, ela se preocupa muito mais, ela se preocupa com todos os segmentos, né, da história. Ela não está preocupada só com a pesquisa, só com a produção do conhecimento acadêmico, mas ela também se preocupa com a divulgação da história e com o ensino da história, justamente porque o computador, digamos assim, de forma simbólica, configurada aqui, ele tem esse potencial, né? Ele é ao mesmo tempo a pesquisa, ele é ao mesmo tempo o ensino e ele é ao mesmo tempo a divulgação da história, para o bem e para o mal, né? A gente vê muita coisa circulando na internet aí sobre supostas narrativas históricas aí que a gente fica de cabelo em pé, né? E tá aí justamente a importância da gente se apropriar disso, né? Para que a gente possa estar atento a isso, fazer a crítica e tudo mais. E aí, então, a gente chega à história pública digital. Eu coloquei o nome aqui em 3 slides seguidos, né? Por isso que a gente chega na história pública, né? Porque o próprio campo da história pública é um campo que está interessado nesses 3 âmbitos, né? Que ele está interessado não só no conhecimento acadêmico, mas como que esse conhecimento chega na sociedade, ou como que a sociedade produz uma história, e essa história está ou não dentro da academia, dialoga, né? E pensando aqui que a escola, ela faz parte da sociedade, né? O ensino de história. Então, o que seria essa história pública digital, né?
não sei se vocês já tiveram contato com algumas discussões de história pública. A gente já tem um campo bem consolidado de história pública aqui no Brasil, mas eu vejo que ainda da história pública digital as discussões vêm começando agora, principalmente depois aí desse período pandêmico que a gente teve aí, né, a gente se viu forçada a estar na frente da tela do computador quase todos os dias, né? O conhecimento de humanidades digitais, da história digital e de suas potencialidades é parte integrante das novas formações necessárias dos programas de história pública. Aqui, pensando que o Noir está falando da Academia Europeia, né, está se referindo a isso, porque lá fora é muito comum que se tenham programas de história pública, então seria como se fossem historiadores que se dirigem a essa área mesmo da divulgação científica, dirigem a sua formação e a sua atuação para a questão da divulgação científica, né? Coisa que a gente já vê há muito tempo nas ciências exatas, por exemplo, né? Vamos citar aqui um grande divulgador científico, acho que um dos mais conhecidos de todos, o próprio Carl Sagan, né? E nas humanidades isso vem começando a acontecer agora, né? Essas são formas, então, naturais e complementares de outras formações para a gestão das fontes, com a interpretação dos objetos nos museus. Setor em pleno desenvolvimento, e aqui o meu interesse particular, né, sobretudo pelo museu virtual. Setor em pleno desenvolvimento, das mostras e dos percursos em museus por meio da rede, que requer a autoridade profissional dos historiadores públicos digitais. Mais do que em outras disciplinas, a web e o digital reforçaram no campo da história pública práticas profissionais já consolidadas, expandindo-as ou abrindo-as para outros públicos, com novos instrumentos de difusão e de comunicação de conteúdos na era digital. A chamada virada digital, né, e a rede foram as primeiras a abrir e logo a responder às necessidades prementes da sociedade de proteger as identidades, a cultura e as memórias coletivas locais e promovê-las globalmente. Desse modo, a história digital com frequência se tornou também vetor de conhecimento local. Os fenômenos de globalização atingem assim as identidades locais para as quais as formas tradicionais de narração da história não alcançam um público global. Graças à história digital, com a versatilidade da rede e das tecnologias digitais que permitem promover globalmente um passado comunitário local, a história pública nacional alcança diversos tipos de públicos internacionalmente. Então, o que ele está dizendo aqui, né? As narrativas locais, elas se tornam glocais, né? Pensando que o global chega ao local e o local chega ao global. Então, ele também flerta um pouquinho aí com a história global, digamos assim, né? E eu coloquei aqui essa imagem do busto da Nefertiti, se vocês notarem, na metade dela, a gente tem o busto escaneado, né, com alguns reflexos de scanner ali. No ano de 2016, se eu não me engano, não me falha a memória, a gente tem uma discussão muito consolidada, né, no campo da própria egiptologia, e o governo egípcio, né, ele reivindica alguns artefatos, uma lista de 5 artefatos, não todos, entre eles a Pedra de Roseta e o busto da Nefertiti, para que sejam levados novamente para o Egito, né, por serem artefatos simbólicos. Inclusive, uma das justificativas é que as crianças no Egito aprendem na escola sobre a Nefertiti, uma rainha muito famosa, muito importante do Egito, chegam no museu para visitar a tal da Nefertiti e lá não encontram o busto dela lá. E aí tem toda uma discussão aí, né, sobre os estudos pós-coloniais e tudo mais, onde está o busto, né? Então, ao mesmo tempo, as crianças aprendem nas escolas egípcias, que o busto está lá na Europa, mas por quê, né? Que ele está lá em Berlim, no Museu de Berlim. Então, um desses artefatos que é reivindicado para a repatriação é o busto da Nefertiti, né? Com essa justificativa, vejam, muito ligada ao próprio ensino da história, né? E
Obviamente, o Museu de Berlim e os outros se recusam a devolvê-lo até agora, né, pelo menos, e inclusive uma das justificativas é que, não, aqui está bem cuidado, como é que a gente vai fazer transporte até lá? Então, existem recursos para isso, obviamente, mas existe uma grande má vontade, na verdade, né? E seria meio que admitir, né? É um ato moral, chega a ser um ato moral, né? De admitir todas as atrocidades que foram feitas em nome do próprio colonialismo, né? Então, essa é uma discussão muito forte, né, que existe, o governo egípcio exige, né, a volta, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, próprios estudiosos, eu sou a favor, né, da devolução, principalmente depois dos novos museus que estão lá, né, que estão sendo construídos, museus com muito mais espaço, tecnologia e condições de acondicionamento. Então, essa justificativa vocês não têm tecnologia e conhecimento ou capacidade de estudar o seu próprio passado ou de armazená-lo, digamos assim, de preservá-lo, né? Não cola mais, né? Então, em um ato de rebeldia, digamos assim, né, em 2016, alguns egiptólogos indianos e outros mais que faziam parte ali de uma curadoria do Museu de Berlim, eles tiveram acesso ao busto da Nefertiti e fizeram todo um scanner 3D do busto, todinho, e colocaram esse modelo em 3D em código aberto, né, na internet, aí para todos terem acesso. Então, se hoje a gente quiser fazer uma réplica perfeita, né, com 99,9% de fidelidade ali, pelo menos ao formato do busto, a gente vai ter, né? Então, só para vocês terem contato com isso está muito, né, atrelado à própria história pública digital, né? E aí a gente passa, então, ao próprio videogame na escola, né? Como é que eu vou pensar na história, nas humanidades digitais, na história digital, na história pública digital e videogame e na escola, né? Como é que eu faço todo esse caminho, né? Eu acho que tudo isso nos demonstra, por exemplo, o próprio videogame e o videogame inserido dentro da história pública digital, ele nos passa diversas mensagens, né? E entre elas, por exemplo, novas formas de pesquisar, de ensinar e aprender a história, né? Não só para nós, enquanto professores, historiadores, mas também para os nossos alunos, né? As novas definições de fonte histórica. Então, ontem eu estava preparando a aula de hoje, estava pensando, né? Se eu chegar para um aluno e for trabalhar fonte histórica, né? Eu posso trabalhar a própria condição de fonte histórica, né? E a próprio status disso ao longo dos processos históricos, né? Como que a gente, de uma fonte escrita, de uma narrativa tradicional, oficial, a gente passou hoje a pesquisar o próprio videogame como fonte histórica, o jogo de videogame, né, como fonte histórica, por exemplo. Então, eu posso trabalhar toda a questão do status, da história da fonte histórica, né, com o meu aluno através disso, né. Também possibilidade de atuação do historiador, pensando o historiador aqui como historiador público, né, o historiador, o humanista digital, o historiador público digital, o historiador público, ou aquele historiador que está atuando para além das instituições de ensino, mas também está atrelado a ele, por exemplo, como a gente comentou ontem, né, o Max falou sobre os historiadores que trabalham, né, para essas instituições que desenvolvem games e tudo mais, né. O próprio conhecimento, pulei ali, mas eu vou falar da inclusão digital e da exclusão digital depois. O próprio conhecimento, a leitura de mundo, aqui, né, pensando que a gente está num evento sobre o centenário do Paulo Freire, né, e numa leitura freiriana, e pensando o próprio conhecimento, a leitura de mundo que o meu aluno traz para mim. Né? O meu aluno vai chegar falando
sobre memes, o meu aluno vai chegar falando sobre jogos, ele vai ter uma linguagem própria atrelada a estes mundos, né? O Noob e tudo mais. Eu não sabia o que era Noob, foi meu filho que me ensinou, por exemplo, né? Então, pensar, né, nessa leitura de mundo do aluno, nessas chaves de leituras como pontos de partida, né? Também possibilidades aqui de diversidade de abordagens, né? Eu posso trabalhar o jogo de videogame na escola a partir da narrativa, a partir da própria produção do jogo de videogame, a partir de um discurso visual, a partir de questões de gênero, né? Pensando que o mundo dos videogames ainda, né? A comunidade gamer ainda é uma comunidade muito tóxica, muito misógina, e os nossos alunos, eles muitas vezes fazem parte desse mundo, né? E eles estão ali em contato com, com, é, com esse mundo, então são possibilidades de crítica, de reflexão, né? De até desconstrução desses estereótipos, né? As meninas cada vez mais têm jogado, têm estado nessas comunidades, presentes nessas comunidades gamers, né? Então, pensar em todo o machismo que elas sofrem dentro dessa comunidade, né? E a possibilidade de trabalho mesmo, né? A gente pode trabalhar aqui em grupo, individualmente, pensando aqui também na gamificação dos conteúdos, né? O conceito de gamificação, ele não está atrelado somente ao jogo digital, né? O conceito gamificação, ele está atrelado a tudo que a gente transforma como jogo, né? Como técnica de jogo, para se pensar em conteúdos, por exemplo, na própria história. Então, a gente pode montar jogos de tabuleiro com nossos alunos e tudo mais, né? Paralelo, aqui o foco são os jogos digitais, né? Mas eu não queria deixar de apresentar essa possibilidade. E pensando aqui, né, na questão da inclusão digital e da exclusão digital, né? Justamente porque muitas pessoas, quando a gente fala sobre jogos digitais, consoles de videogame, computador, internet, muitas pessoas nos questionam e com razão, né? Ah, mas meu aluno, e eu acho que isso ficou muito, inclusive, muito claro aí nesse período em que as aulas passaram a ser, né, muitas delas de forma remota. Então, muitos alunos, evasão escolar, né? Muitos alunos nem têm internet em casa, videogame, tudo mais. Quem dirá um videogame, né? Não tem computador, quem dirá um videogame. Então, muitas pessoas nos questionam, mas como é que eu vou trabalhar um videogame com meu aluno se esse mundo do jogo e tudo mais, se muitos deles não têm nem internet, Wi-Fi em casa, né? Ou assistiam as aulas do celular do pai ou da mãe. Né? E eu acho que essa é uma questão muito válida para a gente pensar, né? É uma questão que tem que ser pensada, inclusive dentro aí como eu falei para vocês, das humanidades digitais, da história digital, a gente não ignora esse fato, né? Pelo contrário, ele é uma das problemáticas dentro da disciplina, né, e da área, mas eu acho que a gente não pode pensar aqui, pensando que a gente está aqui numa proposta de pensar os jogos como possibilidade de ensino de história, né, os jogos digitais, a gente não pode fazer com que um processo de exclusão leve a gente a fazer outro, né, a produzir outro. Então, obviamente que dentro de uma sala de aula, esses alunos eles têm conhecimentos em níveis diferentes a respeito, contato e níveis diferentes a respeito da internet, da história dos jogos e tudo mais, né? Mas eu acho que isso é um reflexo da própria sociedade, né? O quanto que ela é desigual e tudo mais. Mas a gente deve, então, pensar mais no processo de inclusão, né? Levar o videogame na sala de aula. A gente tem essa imagem aqui de uma escola pública do Brasil, né? Eu coloquei lá nas referências a reportagem sobre esse professor, que ele levou o jogo, né, o videogame para a sala de aula, e a gente vê ali. Não tem nada muito high-tech, digamos assim, né? Eu acho que o próprio projetor ele é uma coisa que de uma forma ou outra ele é presente, pelo menos um em cada escola a gente tem, né? Então vejam que não precisa que cada um esteja ali com o videogame, com o console de videogame na mão, né?
ótimo, seria ótimo se cada um deles pudesse estar dentro, sentadinho num computador e tudo mais. Mas vejam como o professor, né, fez um esforço e usou os recursos que ele tinha à mão para levar o videogame para a sala de aula. E eu quero que vocês prestem muita atenção, principalmente na atenção dos alunos, no interesse deles, né, pelo jogo ali, pela aula, né. Hoje em dia, está cada vez mais difícil a gente prender a atenção das crianças. Eu falo isso como mãe, inclusive, de uma criança de 8 anos, né, que estuda em escola pública também, mas eu vejo que, assim, esse é o grande desafio hoje do ensino, né, pensar como que esse modelo nosso de ensino está ultrapassado em diversos níveis, né, pensando que a gente está, ainda temos um modelo muito engessado de escola, século XIX, escola pós-revolução industrial, né? Um aluno sentado na carteira atrás do outro, uniforme e tudo mais, e aí a discussão é gigantesca dentro da área da educação, né? Mas aqui, por exemplo, até a disposição dos alunos na sala de aula, ela teve que mudar, inclusive para todos, né, poderem ter acesso ali, enxergarem o jogo e participarem e tudo mais, né? E aí eu passo, né, para uma questão da virtualidade e realidade, né? Ontem eu havia comentado com vocês sobre o conceito do Levi. É um conceito complicadinho, né? Pensar a virtualidade como um conceito filosófico, né? Aquela frase, penso, logo existo, né? Ou seja, o pensamento, a abstração, ela não é a contraposição da realidade, porque não é material, né? E aí eu coloquei essa frase aqui do Paulo Freire para a gente eu acabar minha exposição, porque acho que ela me impactou muito nesse sentido quando eu penso a virtualidade e a realidade dentro, né, dos jogos digitais e do meu museu virtual, digamos assim, né, a minha fonte de pesquisa. E aí o Paulo Freire diz, né, essa eu acho que é da pedagogia do oprimido, né? Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Então, pensando aqui essa mediação do mundo, né? Eu acho que a grande frase do, do Paulo Freire aqui uns aprendem com os outros, né? E e nós aprendemos com o mundo também, né? Então, pensando naquela chave de leitura que o aluno nos traz. Nós também podemos aprender com o nosso aluno sobre os jogos, sobre o videogame. Nós também podemos aprender, se colocarmos nessa nossa, nessa posição de mediador do conhecimento e não mais, né, aquele professor que está acima, hierarquizado, e que sabe tudo e que só transmite conhecimento, pede informação, aliás, no aluno, né? Mas o aluno também traz isso, acho que a mensagem final é isso, né? Se atentar, né, ao mundo dos nossos alunos, à linguagem dos nossos alunos, o que ele traz para a gente, pensando aqui nos jogos de videogame e pensando aqui na questão da virtualidade, da realidade, né, porque tudo que está nesse mundo, digamos, virtual, o próprio jogo faz parte disso, né, ele está aí, o jogo digital, ele não é inexistente, ele é realidade, ele existe, ele é fato. E ele influencia, inclusive, né, o modo dos nossos alunos pensarem, se comportarem em sala de aula, para o bem e para o mal, né, na sociedade em si. Então, pensando aqui as duas nuances, né, gente, para o bem e para o mal. Então, como é que a gente vai utilizar isso, por exemplo, para ensinar história, né, e para o bem, digamos assim, dos nossos alunos, né? E pensando que o jogo digital, o museu virtual, né, pensando aqui a minha fonte, a do Max, elas são partes do mundo, digamos assim, né, desse mundo que o Paulo Freire coloca ali, né? Então, eles também são fonte de aprendizado, né? Como eu falei, de coisas boas e coisas ruins. Então, o que a gente vai fazer com essa tecnologia
é que é a grande questão, né? O que a gente vai fazer com esse jogo é que é a grande questão. Eu coloquei essa imagem ali, né, dos jogos digitais, da tecnologia sendo uma aliada, por exemplo, nos processos né, na área da medicina, né, tratamentos e tudo mais. E aí, só para terminar a minha fala de hoje, eu coloquei aqui duas indicações para vocês de arqueologia digital, né? Essa imagem do Minecraft aqui, não sei se alguém conhece o jogo, provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Já que estão aqui no mini curso sobre jogos, porque o meu filho joga muito Minecraft, inclusive ele estava jogando aqui agora há pouco. E eu gosto muito desse jogo, porque eu acho assim incrível. Eu me lembra muito, não é sobre, mas me lembra muito, por exemplo, a função de um arqueólogo, sabe? Porque os personagens ficam ali minerando, encontram coisas, né, no solo, constroem outras, né? Eu acho que isso que é o mais que o Minecraft ele é muito bom para trabalhar, por exemplo, matemática, a questão da criatividade, arquitetura. O meu filho, por exemplo, ele já construiu pirâmides, tumbas, juro que eu não tenho nada a ver com isso, mas ele já construiu uma pirâmide uma vez, assim, né, uma construção piramidal, e ele me chamou, olha mãe, construí uma pirâmide, eu achei super, fiquei, né, nossa, super orgulhosa com aquilo. E daqui a pouco começou a aparecer ali no mundo, né, ali próximo à pirâmide, alguns beduínos, assim, né, mas com os personagens, assim, o próprio jogo, sabe, eu achei muito doido, assim, né, eu não sou uma conhecedora aqui de Minecraft, mas o Minecraft é um dos jogos aí que eu acho bem bacana para isso, sabe? E aí eu trouxe dois sites aqui que eu quero entrar rapidamente. Vocês só me digam, só me deem um ok daí do chat mesmo, se vocês vão conseguir visualizar o site, tá? Eu queria mostrar para vocês tanto o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, quanto o Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da Universidade Federal do Paraná, eles têm, eles têm projetos muito bacanas com desenvolvimento de jogos, né? De jogos digitais aí pensando, por exemplo, aqui, ó, lançamento, Sambaquis, uma história antes do Brasil. E podem baixar esse material gratuitamente, né? Nos sites, então eu deixei lá esses links nas indicações, né? Mas os dois que eu conheço, que sim, que eu tenho contato, por exemplo, em diversos jogos, né? O projeto Arqueologia Antártica, o Sambaquis, uma história antes do Brasil, então provavelmente vai contar aí, né, a história das primeiras ocupações do território brasileiro. Os grupos pré-coloniais de Santa Catarina também tem um jogo sobre os romanos, né? Então são jogos digitais desenvolvidos por pesquisadores brasileiros dentro das universidades públicas brasileiras e que pensam, né, a história do Brasil e também aqui, né, a gente tem um soldado romano jogando o ensino de história, né, e desenvolveram esses jogos. Eu acho muito legal, assim, meu sonho seria desenvolver um jogo assim, né, para fazer o ensino de Egito Antigo, mas eu ainda tenho que fazer uns cursinhos aí de programação e tudo mais, né, quem sabe um dia. E aí, a gente tem aqui também, eu queria mostrar para vocês, obviamente que eu sou um pouco bairrista, né, eu queria mostrar aqui o da UFPR, a gente tem aqui diversos outros jogos aqui também no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Ó. O Jaguareté, Desafios da Floresta, ele trabalha com sítios arqueológicos escavados, né? Ele foi desenvolvido a partir de sítios arqueológicos escavados aqui no território paranaense, né? Então ele conta a história dos indígenas aqui da região, né? A gente tem também pensando aqui o folclore, né, elementos da cultura brasileira, o Alto do Boi de Mamão, o Arqueogame. Então, assim, eu deixei mais como referência para acabar mesmo aqui a aula, né, essa exposição de hoje. E tá lá nos links, tá, gente, nas indicações. Espero que vocês
possam entrar lá e explorar, é bem bacana mesmo. E é isso, gente. Por hoje, por enquanto, eu finalizo a minha fala aqui. Jéssica, parabéns, muito legal mesmo essa apresentação do seu trabalho e também sobre história digital, história pública digital, sobre as experiências que nós temos com museus do Brasil, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, esse museu de arqueologia, etnologia, a gente às vezes não precisa ir tão longe para ver que essas experiências no mundo digital têm ocorrido dentro das instituições brasileiras. E eu tive a oportunidade, eu não conhecia, eu tinha conhecido por meio de você, Jéssica. Você tinha passado nas aulas, né, de humanidades digitais. Aí quando você comentou, aí eu fui ver, mas eu não conhecia há um bom tempo. E no ano passado, só fazendo aqui um relato de experiência, no ano passado eu propus como atividade com os estudantes, eu fiz uma visita virtual pelo Museu do Louvre. Então, eles tinham uma exposição justamente sobre mitologia, e eu estava trabalhando conteúdo de mitologias. E foi possível fazer, e eu acho que são as experiências que nós podemos construir. Nós estamos falando aqui do objeto game, e o objeto game ele é caro. A gente tem que pensar em todos os recursos que ele exige, e realmente a gente não pode desconsiderar que um jogo custa, na sua época de lançamento, R$ 500. Um console hoje, o de última geração, custa R$ 5.000. Agora você vai colocar numa TV legal mais R$ 2.000. Então, assim, a gente não pode desconsiderar esses valores, porque isso vem de uma hierarquia socioeconômica e uma desigualdade que, posso dizer aí, que é presentes na nossa sociedade. Mas o legal é que a gente tentar adaptar, eu acho que isso a gente tem que buscar de alguma forma, e não falo aqui no sentido do heroísmo do professor, o professor tem que se desdobrar, o professor bom é aquele que carrega a TV nas costas e vai para a sala de aula, mas tentar buscar, assim, dentro das condições possíveis, tentar esse desafio de transpor essas barreiras de alguma forma. Então, por exemplo, a partir da experiência dos encontros síncronos, e agora que a gente está usando aqui a plataforma do Meet, para mim tem sido muito bom no sentido de, por exemplo, recursos que antes eu tinha até dificuldades dentro da instituição. Um dia eu chegava lá, a internet não funcionava, eu tinha que carregar o projetor, montar o projetor em sala de aula. E foi possível agora, eu faço a visita virtual com os estudantes pelo Museu do Louvre. E quando eu fiz a visita, eu fiz também, estudei com eles as obras renascentistas, e é muito legal, porque eu acho que isso aí é uma das características da gamificação que a gente tem que destacar, o reforço do aspecto imersivo, do comportamento imersivo daquele que participa da experiência. E eu vi que os estudantes, assim, eles ficaram muito apaixonados, porque primeiro não eram. E eu já tinha recomendado, já tinha indicado em várias outras turmas, em outros anos, o site do Museu do Louvre. E o recurso, às vezes, o Museu do Louvre está em 3 línguas, se eu não me engano. Eu acho que é o mandarim, o inglês e o francês. Aí tem essa disposição nessas 3 línguas, se eu não me engano. Então, por exemplo, também passa por um processo de exclusão, eu indico esse site e falo, vai lá, né? Mas aí eu vejo que o aluno também tem as suas dificuldades. E nessa última vez eu achei que a experiência foi muito legal, porque então eu fui fazendo a tradução com os estudantes, né? Eu pude acessar em francês ou em inglês e fiz a tradução com eles, fui lendo, mostrando as obras. A visita virtual permitia então que eu, nesse caso, ampliasse a obra, desse um enfoque maior, colocasse um zoom na parte que eu queria mostrar para eles, por exemplo, sobre o Renascimento. Então isso foi trazendo, foi assim um encontro síncrono de 2 horas e que os resultados foram muito benéficos, foram muito produtivos mesmo, assim, de frutíferos, da gente conseguir trazer isso para eles. E ao mesmo tempo eu tenho visto isso com os games, que ontem mesmo tive aula à tarde, não é, com os meus estudantes, e foi muito legal que eu falei para eles do mini curso aqui da manhã, e eu disse que, olha, muita coisa que eu aplico com vocês, que a gente desenvolve aqui, faz parte da minha pesquisa e faz parte do meu trabalho, né? Eu falei, ó, estavam presentes no mini curso, mostrei para eles da proposta do mini curso, eles ficaram assim, posso dizer, em êxtase,
nossa, a alegria deles de compartilhar essa experiência, porque eu fiz com eles, quando eu fui introduzir para eles o conceito de fonte histórica, eu anteriormente eu usava muito pintura, gostava muito de usar então quadros. E aí dessa vez eu utilizei justamente um pouco do Assassin's Creed Unity e fui trabalhar com eles sobre a Bastilha, sobre a questão da representação histórica, fui entender como é que eles começam a investigação sobre uma fonte histórica. E foi a partir da experiência do jogo em que eu transmitindo aqui uma gameplay para eles. Né? Então peguei pelo YouTube mesmo, peguei uma gameplay e foi mostrando para eles o que eles poderiam analisar a partir da fonte histórica para eles entenderem então outras fontes que eles podem, a partir dos princípios metodológicos, investigarem outros objetos. E aí tem sido muito legal. Eu, particularmente, tenho visto assim, como uma experiência enriquecedora dentro da sala de aula. E que aproxima. E que a gente precisa, de alguma forma, incorporar isso, porque é o atrativo para eles. Não dá para a gente pensar num modelo engessado, estático e de ensino, de história, e quando a realidade deles é justamente um fluxo contínuo de informação, não é? Eles migram de plataforma para outra plataforma, eles aprendem, não é, por meio de outros conteúdos, outros veículos que não os quais, por exemplo, eu posso dizer dessa forma, eu fui treinado para aprender. Quando eu mostro para eles um artigo de 20 páginas, eles quase caem duros. Mas quando eles quase caem para trás. Mas quando eu mostro para eles um documentário de 25 minutos, para eles é perfeito. Né? Como a gente tem a experiência do Doc Brasil, que tem na Netflix, aqueles documentários sobre a história brasileira, ou que a gente aprende a partir de, pode aprender também, não é? Fazendo ali as críticas ao cinema, aos jogos de videogame, aos quadrinhos. Então esse universo é muito legal de ser acessado por meio disso. Eu acho que o ensino de história ganha bastante a partir desses recursos. E acho que agora eu começo, Jéssica. Só fazer aqui o último comentário, né? O Daniel, ele comentou, o Daniel Domingues Abreu, ele falou da questão do busto, Jéssica, a hora que você comentou, analisou, da experiência da Ubisoft, por exemplo, com o incêndio da Notre Dame, né? O que aconteceu foi a Ubisoft disponibilizou a digitalização que ela fez da catedral para que ela pudesse ser reconstruída. E vejam vocês, não é? Então, a partir de uma experiência de game, a gente, como jogador do Unity, assim, a reconstrução de Notre Dame é um dos espaços mais belos que eu já vi em jogos de videogame. E aí é muito interessante que a gente vê essa disponibilidade, não é, do acervo, do material que a Ubisoft produziu, para que a Notre Dame possa ser reconstruída nos seus mínimos detalhes. E até ela lançou também o modo Discover Tour pela Notre Dame. Também tem Discover Tour em Notre Dame pela Ubisoft. Também é possível. Legal, o Eduardo também usou algumas gameplays do Assassin's Creed 2 para mostrar como era Veneza e Florença para eles. Bacana, também é outra experiência. Esses jogos permitem muito essas discussões, porque eles têm realmente assim, o caráter histórico ali presente, eles têm conteúdos históricos, então isso facilita muito. E mesmo em jogos que não possuem assim, acho que é uma discussão interessante também, de que jogos que não têm necessariamente o caráter histórico, não se passam dentro de uma representação histórica, necessariamente, como a gente pode entender aqui, um passado, mas entender também a visão que tem sobre o tempo. Né? Por exemplo, eu estava vendo, eu comentei com eles ontem sobre o The Last of Us. Eu terminei no final de semana, e eles estavam comentando com eles que foi uma questão da própria fonte histórica. Mesmo o jogo em si, que ele não é como tem os conteúdos históricos como o Assassin's Creed, ele tem representações históricas, por exemplo, sobre o tempo presente,
sobre o tempo futuro, não é? O que é a visão dele de futuro, o que é a visão dele sobre um futuro pós-apocalíptico. Então, esses jogos também podem ser trabalhados e vinculados a outras mídias. Isso é bem interessante. Acho que agora eu vou começar aqui, Jéssica, senão a gente vai passar aqui do almoço. Pessoal, então agora nessa parte eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês sobre a indústria transmídia e o videogame. A Jéssica, ela deu várias deixas aqui que eu achei muito interessantes. Obrigado, Jéssica, por ter retomado ali o Ernie Jenks. Ele é fundamental nesse processo. E hoje eu quero falar aqui um pouco agora com vocês. Eu vou tentar... As duas coisas estão muito vinculadas, não é, para mim, assim, dentro do meu ofício. O conceito de indústria transmídia é a pesquisa que eu tenho realizado desde então. Porque o que me despertou muito no Assassin's Creed, quando eu comecei a vê-lo enquanto jogo, foi buscar justamente, a partir de uma pesquisa, eu verifiquei que ele possuía outros objetos também que traziam o seu universo narrativo, que remetiam ao seu universo, o seu mundo de jogo, aquilo então que eu via no jogo, ele aparecia também em outros conteúdos. E isso, pessoal, está presente nos jogos de videogame, a gente vê de alguma forma mais elaborada, a partir dos anos 2000. Né? O conceito de transmídia, que eu já vou chegar a ele. Anteriormente, a gente tinha os jogos de videogame, a gente via uma relação entre jogos de videogame e outras mídias a partir justamente de adaptações. Então a gente vê, por exemplo, o seguinte: a gente pode pegar um filme como Jurassic Park, lançado lá na década de 90, e nós vamos ver uma adaptação dele para o jogo de videogame, para as plataformas, os consoles domésticos, tais como o Super Nintendo, o Mega Drive. A gente vê isso, por exemplo, com o Rei Leão, a gente viu também essas adaptações. E isso eram adaptações existentes, a gente pode ver com o Batman, principalmente os filmes de super-heróis que tem na década de 90, vão buscar várias adaptações de jogos de videogame. Se a gente olha esses jogos, a gente pode virar e falar o seguinte: a gente pode pensar da seguinte maneira: então calma aí, essa relação entre o jogo e entre o game e o cinema já é antiga, né? Então transmídia já é um conceito antigo. Não necessariamente. O que nós tínhamos anteriormente eram adaptações. A gente tinha universos, então, por exemplo, dos quadrinhos para o cinema, ou do cinema para o videogame, ou até o contrário, por exemplo, como o jogo do Mario Bros, né, que ganhou uma adaptação do cinema. Então, também a gente vê essas experiências. Quando a gente fala em transmídia, nós estamos pensando aqui em conteúdos distintos, pertencentes ao mesmo universo ficcional, mas que esses conteúdos distintos, eles existem independente de cada um dos meios pelos quais eles circulam. Porém, quando a gente junta esses conteúdos, a gente junta essas mensagens nesses diversos meios, eles expandem e formam um novo universo narrativo. E isso que assim, ou ainda, a gente pode dizer também, uma visão mais ampla sobre aquele universo narrativo. E aí é muito interessante, porque o Ernie Jenks, esse pesquisador do MIT, não é? Ele começa em 2001 com um artigo que, como se diz, o nome do artigo é Convergence Adverse, em que ele retoma e que o conceito de transmídia não pertence necessariamente ao Jenks, ele é o que é um grande precursor, ele tem a sua importância, mas ele vem lá justamente da década de 70, com o Steve Sanders, que vai propor o conceito de transmídia a partir da música, que ele vai pensar o transmedia music. E aí é muito interessante que o Jenks ele vai observar isso a partir dos conteúdos digitais, dos conteúdos das diversas mídias, a partir dos anos 2000. E é muito importante que ele vai observar, então, que ele vai colocar esse conceito de transmídia dentro do que ele chama, no seu livro mais famoso, né, esse que a Jéssica mostrou de 2006, que é a cultura da convergência. E por cultura da convergência,
O Jenkins ele vai justamente pensar o seguinte, eu até cito aqui para vocês. Ele pensa a cultura da convergência como um fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Quando Jenkins ele coloca isso, e é muito interessante, ele vai observar, então, de narrativas, não é, produtos do entretenimento, que vão nascer já como objetos transmídia. O que isso significa? Significa que eles vão nascer, apesar de eles surgirem, eles vão surgir em diversos meios. E cada meio contribuindo com aquilo que ele faz de melhor. Então, os quadrinhos, por exemplo, as histórias em quadrinhos, vão contribuir com a sua linguagem para a apresentação de uma parte da história, daquele universo ficcional. O cinema vai contribuir com outra parte. As animações na TV, desenhos, vão contribuir de outra parte. Assim como, por exemplo, outras pistas, outros elementos espalhados em internet, wikis, páginas de investigação. E o Jenkins, ele coloca isso por um ponto muito interessante, que ele vai lembrar que isso também vai depender, está atrelado ao comportamento do público consumidor de determinado universo ficcional, de consumidor de determinada mídia, que em busca dessa experiência, ou aliás, em busca dessa ampliação da experiência do ficcional e narrativa, vão buscar em outros veículos, em outros suportes, conteúdos que eles não teriam no seu suporte, por exemplo, de escolha inicial. Então, a gente pode citar, por exemplo, o caso de um jogo de videogame, que às vezes ele não é só um jogo de videogame. E às vezes, justamente o jogador de um jogo, ele pode não ser um leitor, ele pode não ser um grande leitor. Mas em busca da experiência, não é? Ampliar o seu entendimento sobre aquele universo, ele vai buscar os livros de determinada franquia, de determinado universo, que permitem, então, nesse caso, ampliar a compreensão daquilo. E o Jenkins, nisso, ele cunha o conceito de narrativa transmídia. E esse conceito de narrativa transmídia é por mais interessante, porque nisso o Jenkins ele coloca, né, que uma história transmídia ela vai se desenvolver através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Diz o Jenkins, não é, na sua forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor, a fim de que uma história possa ser introduzida no filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos. Seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo para que não seja necessário ver o filme para gostar do game e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. Então, pessoal, o que o Jenkins coloca é que esses produtos de uma determinada franquia, eles existem independentemente um do outro. Porém, vinculados, ou todos estão entrelaçados de alguma maneira, ao serem, então, relacionados, permitem que justamente o consumidor daquela mídia ele tenha um entendimento maior sobre aquele universo ficcional, sobre aquela franquia. Como é que a gente vê isso? O exemplo de excelência do Jenkins é justamente, não é, ele dá vários exemplos nesse livro, não é? Vai de Harry Potter a Lost até Matrix. Mas o exemplo de excelência dele, assim, eu particularmente gosto muito, não é do Matrix. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se vocês conhecem o filme Matrix, é uma trilogia, tá para sair o quarto filme, se tudo der certo, sai o quanto antes, estou esperando. Vi o trailer, já desenvolvi ansiedade, então isso é horrível, mas eu já estou contando com a chegada dele na minha vida. E a fala do Neil já me arrepio, então tem essas questões. Mas o que é muito legal é que se vocês pegam e observam, por exemplo, o filme Matrix, o 1 foi uma experiência de 99, foi um filme com baixo orçamento e que
realmente teve grande repercussão. Mas os últimos dois filmes, o Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions, eles já surgem como experiências transmídias. O 1 também tem, né, sua experiência transmídia, porque nós vamos ter diferentes, eu posso dizer, elementos já ali espalhados pela internet, para as pessoas descobrirem o que era essa experiência, o que era Matrix, as experiências, as referências, por exemplo, ao mundo de Alice no País das Maravilhas. Então a gente vai observando esses elementos. Mas, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês uma cena do filme que eu separei. Essa é uma cena do filme Matrix Reloaded. É no momento em que o personagem Morpheus, um dos principais da série, ele está justamente lutando contra um dos agentes na Via Expressa. É uma das cenas em que eles foram em busca, não é, justamente de um personagem, o Chaveiro, e ele possuía uma chave importante para o acesso ao mundo da Matrix e que o Neo deveria adentrar. E nesse momento que eles estão aqui resgatando, a gente tem um momento de um embate entre uma luta, então, entre o agente e um dos agentes aqui, né, controlados pela Matrix, e o Morpheus. Eu vou passar essa cena e logo eu explico para vocês. Apareceu, deu certo. Deu certo? Ah, legal. Necessary. We do only what we're meant to do. Then you're meant for one more thing. Deletion. We'll kick his ass. Para quem assistiu a esse filme, não é, quando ele foi lançado ou depois, e assistiu apenas o filme, como eu fiz quando ele foi lançado, você fica num momento que você não entende, né? Surpreende o porquê da personagem Niobe e o seu ajudante, não é? O Ghost, eles surgirem do nada em um carro e amortecerem a queda do Morpheus. É uma questão que você não consegue compreender. Por que eles surgiram do nada? Você não compreende isso a partir do filme. No entanto, e aí na época, né, eu não consegui jogar, mas depois de algum tempo eu consegui jogar pouco, mas não fui muito atrás, não gostei tanto do jogo, que você compreende que esse momento, então, em que a Niobe, ela consegue, né, com um carro, amortecer a queda do Morpheus, é muito interessante porque você, no jogo de videogame, um jogo lançado simultaneamente ao filme Matrix Reloaded, o Enter the Matrix, você entende como que ela chegou, como esses dois personagens chegaram justamente àquele momento na Via Expressa. E como isso foi possível de acontecer. Então você vê uma narrativa paralela à do filme, a partir então dos dois personagens, a Niobe e o Ghost. Então você chega a uma narrativa paralela e que, ao você chegar naquele ponto, aí você participa justamente dessa experiência do filme, em que você construiu a narrativa.
E aí isso é muito interessante, porque lembra o que o Spencer fala, né? Os jogos, eles são objeto e processo, e que eles estão focados no jogar. Mas a gente não pode se esquecer que a narrativa também é um elemento fundamental dentro dos jogos de videogame, porque a partir então desse conceito de transmídia, o jogar também fica ainda mais vinculado ao conceito de narrativa. A gente desenvolve narrativas ainda mais complexas. Vou mostrar para vocês aqui também. Então, por exemplo, para vocês verem, isso eu acho bem. Aqui é uma gameplay do jogo, né? Foi lançado para PlayStation 2 na época, o Enter the Matrix, em que nós estamos então, justamente controlando os dois personagens, a Niobe e o Ghost, em que você então se encontra na Via Expressa. E no momento dessa cena aqui é justamente a Via Expressa, não é? O caminhão, e no momento anterior a gente era uma cena que se passava que era perseguindo Morpheus. E aqui é muito interessante porque então você vai reconstruindo essas cenas do jogo, essas cenas do filme, em que nós vemos os carros explodindo, não é, a partir de tiros, carros que são aleatórios, os quais você não controla, e o personagem Ghost ele vai limpando o caminho para então a Niobe chegar o quanto antes ao Morpheus. E aqui a gente já visualiza o caminhão ali, o Morpheus lutando contra o agente. You ain't done yet. They'll kick his ass. Uh-oh, heads up, guys, incoming. É muito legal porque, por exemplo, então, quem consumiu o jogo de videogame também, né, quem jogou o jogo de videogame, percebe, então, por exemplo, o surgimento de outros personagens com os quais você não interage no filme e você não conhece, como, por exemplo, o controlador, não é? Esse que é o controlador, então, responsável pelas atividades da Niobe e do Ghost. Isso é por demais interessante, pessoal, porque permite, então, que esse universo ficcional, por exemplo, do filme Matrix, ele permite, então ele é expandido a partir de outros veículos, outros suportes, outras mídias. O que eu acho bem interessante também é no filme também tem uma cena, um sujeito que o Neo resgatou, né? Ele gosta muito do Neo, um menino, assim, menino não, um jovem, vamos colocar dessa forma, que foi resgatado pelo Neo e que a gente só descobre que como ocorreu esse resgate quando nós vemos um conjunto de animações que foi lançado também à época pela própria Warner, que era o Animatrix. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas, por exemplo, no universo de Matrix, nós nunca tivemos nos filmes, nunca foi visualizado como que surgiu a Matrix, o que foi que aconteceu, qual foi a guerra entre humanos e robôs. E aí, no Animatrix, é quando nós vemos, então, o surgimento de Zion, a gente vê como que começou essa guerra,
começou a partir do desenvolvimento da inteligência artificial e a partir aí de uma guerra econômica contra os robôs. E nós vemos também uma prequela, eu gosto muito desse termo, né, a prequela, que é uma espécie de preâmbulo cinematográfico para aquilo que vai ocorrer no filme. E que nós vemos justamente na primeira animação, no voo de Osíris, a gente vê uma mensagem que era importante, que ela chegasse o quanto antes a Zion, a cidade, né, aos comandantes de Zion, para que o pessoal pudesse, então, nesse sentido, saber que as máquinas estavam organizando um grande ataque sobre a cidade. E a gente tem várias, e ao mesmo tempo a gente vê uma animação sobre como é que surge o resgate, não é? Como é que esse garoto, que no filme é tão vinculado ao Neo, como ele foi resgatado pelo Neo da Matrix. E a gente vê essa experiência, e aí por isso, na minha pesquisa, agora falando da minha pesquisa, eu trabalho com o conceito de narrativa transmídia a partir do Jenks, mas eu também faço as restrições a ele. Porém, o que é muito interessante é que a gente pega esse conceito de narrativa transmídia e eu penso aí eu penso, aliás, a franquia Assassin's Creed como uma narrativa transmídia. Por que isso? Porque quando eu observo a franquia Assassin's Creed, eu não vejo apenas só um jogo de videogame. Apesar de talvez o produto principal, e aí é uma coisa que alguns autores discutem, Emanuel Ferreira, o Andy Jenks, o Carlos Scolari, é que talvez haja sim um produto principal, não é? Que talvez seja aí o grande veículo desse mundo ficcional, e aqui eu uso muito esse conceito de mundo ficcional, universo ficcional, de alguns estudiosos do Game Studies, porque daí juntariam justamente tanto o aspecto narrativo quanto o aspecto lúdico dos jogos de videogame. A gente vê uma coisa muito interessante, que é possível, então, que essas partes, elas coexistem, e independente uma da outra. Porém, ao serem juntadas, nós temos uma compreensão muito maior sobre aquele universo do game. E o Assassin's Creed, ele me intrigou muito desde o princípio por causa disso. O que foi que aconteceu? Vou fazer um relato aqui, acho que talvez experiência pessoal, vinculado ao metodológico. O que eu fiz, quando eu comecei pelo jogo de videogame, fazendo uma busca, eu encontrei livros sobre a série. E aí eu quis adquirir os livros. Quando eu adquiri os livros, eu vi que eles adaptavam, eles novelizaram, né, esse termo novelização, né, colocaram fizeram uma novelização do universo do jogo. Só que ele trazia ao mesmo tempo, e aí ele anulava nos primeiros livros, e aliás, nos primeiros não, até em diversos livros, ele anula. Se vocês conhecem um jogo Assassin's Creed, a gente vê que ele tem uma relação muito grande entre o tempo presente e o tempo passado, né? Um personagem que tem as suas memórias revividas, não é? A partir então um personagem no tempo presente, ele entra numa máquina, o Animus, até os primeiros jogos da série, é esse o nome desse aparelho, o Animus, em que esse personagem do tempo presente tem as memórias revividas de seus ancestrais. O que é muito interessante é que a gente observa que, a partir então dessas memórias, a gente volta a um passado em que, em busca de artefatos mitológicos, artefatos que dariam poderes ali para quem os possuísse, a gente descobre um grande embate entre dois grupos, os assassinos e os templários. E aí o que eu percebi lendo os livros é que ele se restringia muito mais os livros, aliás, se restringiam à memória daquilo que ocorria no passado. Ele não fazia referências ao tempo presente, ele fazia referências ao tempo passado. E aí o que foi legal? Eu via complementos das narrativas que o jogo não trazia sobre aquele passado, eu observava isso nos livros. Por exemplo, no Assassin's Creed Unity, a gente tem justamente, ele é um diário da personagem, não é? Pela qual o personagem principal é apaixonado, o Arnaud, a Elise, não é? Com o qual ele tem uma relação,
um romance, o livro Assassin's Creed Unity, que até mostra que eu tenho, né? O livro Assassin's Creed Unity, ele é escrito na forma de um diário da personagem Elise, que é aí, nesse caso, o par romântico do personagem Arnaud. Assim como nós temos outros livros da série que vão trazer outros elementos. Por exemplo, nós vamos ter o Diário do Barba Negra, também presentes para complementar os eventos ocorridos no Assassin's Creed Black Flag, que é, eu acho que, o quarto jogo da série, né, o quarto jogo principal, em que aí nós vemos, nesse sentido, nós vemos um pouco do século XVII, o auge da pirataria, né, e se passando aí nas Antilhas, a ação. Então a gente vai observando esses elementos aqui presentes no conceito de narrativa transmídia proposto pelo Jenkins. Mas, e aí acho que entra um elemento, Jéssica, que eu até vou também aproveitar a deixa, não é? Sobre a questão que a gente não pode ignorar, que é da exclusão digital. A narrativa transmídia, de alguma forma, ela propõe também e acaba inserindo uma hierarquia dentro dos consumidores daquele universo ficcional, daquela mídia. Porque, por exemplo, se a gente pensa, né, justamente o acesso ao livro, o acesso ao filme, o acesso ao videogame, tudo isso inclui, né, dentro de produtos do entretenimento, valores muito grandes. Né? Propõe justamente a aquisição e o consumo desses produtos. Então a gente não pode esquecer que a gente não deve observar, aliás, que há um grau aí socioeconômico e hierárquico estabelecido dentro do público consumidor de determinada franquia. E, por exemplo, uma que eu não poderia deixar de falar, então vou dar o exemplo mais claro agora do Assassin's Creed. O que eu observei, vou transmitir aqui para vocês, é que nós temos também diversos produtos lançados a partir de 2009 e 2011. Compartilhei errado, perdão. Um deles, e que eu acho muito interessante, é porque ele vai ser justamente uma prequela, né? Ele vai introduzir o Assassin's Creed 2. O 1 foi lançado em 2007, o 2, se não me engano, ele é lançado em 2009 e 2010, dependendo dos consoles. Mas aí é muito interessante que a Ubisoft produziu 3 curtas, aqui eles estão reunidos todos em um, né? Então, o Assassin's Creed Lineage, mas são 3 aqui reunidos, não é? Formando aí uma animação de 35 minutos aproximadamente. Nós vamos ter então uma prequela sobre o universo de Assassin's Creed 2. Porque o que acontece? Quem começa jogando o Assassin's Creed, vamos deixar aqui, daqui a pouco eu volto a explicar. Renaissance. This is probably the way history will remember us. But in the shadows far from the gold and the knowledge lies another truth. Corruption, betrayal, murder, secrets. Secrets so dangerous that I must hide them, even from my own family.
essa animação, e aí ela funciona, então, como ela abre os eventos de Assassin's Creed 2, e o que é muito interessante, quando a gente chega e vai jogar o Assassin's Creed 2, a gente começa com um personagem que é o Ezio Auditore. E a gente vê que ele está assim, em uma busca por justamente vingança pela família destruída. E o que é muito legal, quando a gente assiste essa animação que foi lançada pela Ubisoft, ela foi distribuída pelo YouTube, ela não foi ela foi distribuída mesmo pelos canais da Ubisoft no YouTube. É muito legal que a gente vê que o personagem principal é o pai do Ezio Auditore. E aí a gente nota, né, o que aconteceu até chegar aquele momento em que a gente vai jogar, o avatar será o Ezio, justamente o filho desse personagem. Não é Mario Auditore, Mario Auditore tentando lembrar o nome do pai aqui, eu vou pedir desculpas que eu não me lembro, acho que Mario Auditore é o nome do tio. Mas é muito legal que a gente observe, então aqui vai mostrar toda a relação com a trama que vai se desenrolar no Assassin's Creed 2 e no Assassin's Creed a Irmandade, que daí passa a ser o terceiro jogo da série. Isso é muito legal, que a gente consegue, então, perceber essas características narrativas e de forma que as pessoas podem consumir, então, né, independente, essa história ela vai ter começo, meio e fim. Assim como o jogo vai ter começo, meio e fim. Assim como a história em quadrinho vai ter começo, meio e fim, sem ter necessidade de você, assim, de forma a você ser obrigado a consumir a outra mídia para você, nesse caso, ter conhecimento ou preencher alguma lacuna. Porém, se você fizer isso, aliás, não é que você não preenche a lacuna, você preenche, mas você consegue entender a história, não é? Independente de você ter acessado aquela mídia ou não, né? O conteúdo daquela mídia ou não. E aí isso é muito interessante, que, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês, não é? Um pouco do que eu tenho feito, algumas das pesquisas que eu tenho desenvolvido, a partir até do meu trabalho, mas também em relação aos meus orientandos. A gente está falando eu trabalho principalmente com estudantes do ensino médio, dos cursos de técnico integrado em informática e do curso de técnico integrado em biotecnologia. Uma das coisas que é muito legal, né, que a gente observa, os estudantes normalmente, esses adolescentes, eles são mais caras de pau do que a gente estava falando ali, né, das experiências nas escolas. E o acesso deles a alguns jogos, por exemplo, que eu não conheço, ou que eu dificilmente viria a conhecer assim, pelo meu, talvez pelo meu contato com o videogame, da forma como ele se dá, os meus estudantes vêm e trazem conteúdos que até então eu desconhecia. Eu vou escolher aqui alguns, né, que eu acho bem legal. Eu tive um orientando até o ano retrasado, o Guilherme Akira, e foi muito legal que a gente sempre apresentou muitos trabalhos. Inclusive, a gente já apresentou trabalho na Semana de História da Unesp de Assis, em que ele foi coautor dos trabalhos, no N-Imagem, na Semana de História da Universidade Estadual de Londrina. E a gente sempre apresenta muitos trabalhos juntos, a gente escreve. Foi ele, aliás, ontem até que eu comentei um pouco, que o TCC dele, que eu orientei, ele fez um jogo baseado na estética do construtivismo russo. E aí foi muito legal, né, que ele produziu esse jogo mesmo, né, então a partir da estética ali presente nesse movimento, gerada a partir da Revolução Russa, ele vai incorporar, né, esses elementos presentes dentro do jogo de videogame. Aqui, por exemplo, foi um trabalho que nós pensamos justamente uma análise das representações a partir de 3 perspectivas, né? Tanto ele quanto eu, a gente pensou os jogos de videogame como artefatos culturais que se voltam realmente para o ato lúdico, mas também para um produto de consumo. E a gente foi pensar um pouquinho, né, como esses jogos trazem elementos da cultura também do tempo presente. E por isso, alguns autores colocam os jogos digitais como artefatos culturais. E justamente porque ele dialoga também, e aí eu até cito aqui o conceito de iconosfera do Piano Menezes,
ele dialoga com outras construções sobre um mundo imagético, não é? Então, com outras construções que não necessariamente surgem por acaso nos jogos de videogame. E a gente foi pensar alguns elementos, né? Então, por exemplo, as experiências de morte que nós temos nos jogos de videogame, ou ainda, não é, de futuros pós-apocalípticos, em que nós vemos uma sociedade dominada por zumbis. Não sei se vocês conhecem esse jogo, o Inside, foi lançado, se eu não me engano, há 4 anos, em que a gente vê, por exemplo, a resolução de quests, de desafios aqui, justamente a partir de aspectos bizarros e tenebrosos, né? Ou, aliás, da falta, e que a gente só tem um menino aqui que tem cores, num mundo totalmente cinza, em que as cores só surgem quando é algo que você deve realizar, em que é algo que você deve realizar, ou são pistas que te apontam um caminho a ser adotado. A narrativa não se revela além da morte, porque esse jogo aqui, a todo momento você tem um flerte com a morte, que você pode ser morto, e além disso, o próprio final aponta, eu não quero revelar o final aqui, mas indica também um caminho de morte para o Avatar. A gente pensou um pouquinho, e aí a gente vê, por exemplo, alguns jogos que como é que eles dialogam com outros elementos presentes de outros produtos midiáticos, de outros artefatos culturais. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, o Broforce. É um jogo que ele parodia, né, justamente faz uma paródia sobre a guerra e a ação dos filmes hollywoodianos. Nesse jogo ele é muito simples, o seu enredo é muito simples mesmo. Você escolhe alguns personagens, esses personagens são caricaturas do Rambo, do Exterminador do Futuro, do Predador, do Van Damme, tem um outro, do Chuck Norris. Você vai escolher como avatar, eles são esses personagens. Do Robocop você vai poder pegar também. E a narrativa é muito simples. É você explodir tudo, né? Enfrentar inimigos aleatórios aqui, assim, soldados, robôs, monstros, até o Predador dá para você pegar nesse jogo aqui, escolher ele como avatar, e você tem que vencer o mal, né? A leitura do jogo aqui, ele faz uma paródia justamente sobre o mal, né, nesse sentido, em que a gente observa que o chefão de tudo é um grande demônio, como a gente observa aqui, ó, nessa representação do jogo, né, o desenho feito pela empresa. E aqui, quando você chega, o demônio ele está ali parado, né, você chega com o seu avatar, o demônio está ali, ó, no topo de uma bandeira, ele não reage, não faz nada, você chega, atira nele, pronto, você venceu o jogo. E ele faz uma releitura, né, parodiando ali esses filmes de ação que colocam, né, os filmes de ação e a própria ideologia norte-americana, a gente vê a partir do 11 de setembro, isso ainda mais claramente, de um grande inimigo que tem que ser vencido. Né? O mal está nas outras nações, é um grande mal que você encontra representações dele no Saddam Hussein, no Osama Bin Laden, em outros inimigos, né, essa guerra ao terror norte-americano, e também vinculada ao imperialismo norte-americano. E a gente vê, então, o Broforce fazendo uma releitura desses filmes que colocavam sempre os personagens, não é, os heróis norte-americanos, como o Rambo, por exemplo, fazendo um grande bem. E aqui a gente utilizou justamente o conceito de paródia para observar que nos games a gente observa muitas vezes jogos que fazem uma paródia, fazem uma leitura se distanciando criticamente do texto que está ali sendo apresentado, né? Do texto que está ali, que aparece. Então, aqui no Broforce, por exemplo, a gente vê então que ao mesmo tempo que a gente reproduz essa narrativa, né, então que a gente sai explodindo tudo com personagens, aqui eu já falei, a gente pode usar o Avatar, pode ser o Robocop, o Rambo, o Chuck Norris, o Van Damme, a gente vai utilizar esses personagens, mas a gente vê ali a gente vê uma crítica estabelecida, porque mostra a simplicidade desses roteiros. Né? Então a gente vê o gráfico ali, o gráfico dele é simples, mas garante muita diversão
por meio justamente da ironia ali presente, por meio justamente dessa leitura icônica, dessa leitura, não é, parodiada desses filmes hollywoodianos e também desses elementos. O que é muito interessante, a gente cita aqui a Hutton, por exemplo, né, vai lembrar principalmente sobre isso, né, que o prazer da ironia, da paródia, não provém de humor em particular, né, não provém desse humor, mas do grau de empenhamento do leitor no vai e vem intertextual, o balsam, para utilizar o famoso termo de Forster, entre cumplicidade e distanciação. Então, quando a gente vê uma intertextualidade nesses textos, né, pensar o jogo de videogame também quanto texto, o que é muito interessante é que a gente consegue se divertir porque você, ao mesmo tempo, vê o absurdo daquela narrativa, você vê uma forma humorada daquilo, e também uma forma de ironizar esses elementos. E assim como em outros trabalhos também, a gente buscou, né, uma análise das representações, a gente viu aqui, por exemplo, a representação histórica, presente em jogos que têm conteúdos históricos, ou ainda que assumem, né, como o próprio caso da Ubisoft, que fala, né, a história é o nosso playground, né. Quando a série faz isso, ela assume que a história é um grande chamariz, é um grande elemento presente dentro dos seus jogos. E aqui a gente fez até a comparação, né, como que a gente observa elementos de um imaginário histórico ou ainda presentes dentro. Quem nunca viu, por exemplo, esse quadro, essa pintura do Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, La Liberté Guidant le Peuple, de 1830, que não representa a Revolução Francesa de 89, mas sim a revolução que vai ocorrer na década de 30 do século XIX. O Delacroix fez esse quadro pensando justamente outra revolução. Mas a gente vê elementos dele presentes justamente na representação da série Assassin's Creed, que se passa na Revolução do século XVIII, na Revolução ocorrida em 1789. A bandeira da França hasteada, ali os personagens, não é? Uma burguesia, os camponeses, essa massa urbana também presente, e também ao mesmo tempo a camponesa, com armas, os garfos, a foice, objetos ali que participam também desses elementos. E a gente vê então que os jogos digitais também trazem características de um contexto histórico, social e cultural. E por isso, esses jogos, eles vão articular também elementos que trazem identificação para que o jogador possa imergir dentro do seu contexto, não é? Então, por exemplo, se a gente começa a jogar o Assassin's Creed Unity, a gente vai entender o contexto da Revolução Francesa a partir de depois de um bom tempo de jogo, que a gente vê a tomada da Bastilha. Outros jogos também trabalham aí com metalinguagem, representação, em que nós vemos, por exemplo, o jogo que o Super Hot, o diálogo dos elementos do jogo, em que a gente vê a metalinguagem, a representação elementar para uma narrativa de socos e tiros em primeira pessoa, em que a gente vê justamente você, né, um alvo, você um avatar preto, né, então nesse caso da cor preta, e você tem que ficar destruindo os sujeitos em vermelho, e a gente vê uma interação a partir que se dá, né, a partir do chat do jogo. Temos os jogos também que produzem uma interação como sátira. Nesse jogo aqui, tanto o meu aluno quanto eu, né, na época, a gente abordou esse jogo que se chama Mr. President, que que faz uma paródia e faz uma leitura, lembrando um pouco os memes que circularam na época da eleição do Trump para presidente dos Estados Unidos, em que você aqui nesse jogo, você tem que proteger, você é um segurança de um candidato à presidência que se chama Rump. E aqui a gente vê os diversos símbolos, não é? O símbolo dos sulistas, a gente vê os símbolos dessa alt-right, ou ainda, né, dessa direita alternativa, não é? As referências à campanha do Trump, os seus Make America Fear Again, não é?
Então a gente vê essa parodização e ao mesmo tempo a gente vê muitas vezes aqui a gente viu esse jogo, o Mr. President, nós vimos esse jogo como um grande meme jogável, porque ele repetia justamente elementos que eram presentes no meme, nos memes da campanha de Trump. A gente vê nos memes, a gente viu essa reprodução desse jogo de videogame. Aqui a gente vê a interação como crítica, uma representação, o jogo como se fosse uma grande charge. Esse aqui é o September 12th. Nós vemos justamente em que você tem que acertar os terroristas dentro desse cenário aqui. Então aqui, por exemplo, vocês veem a mira e vocês têm que acertar os terroristas. Só que vocês não podem acertar os civis. E todas as vezes que vocês, todas as vezes em que nós, né, vou colocar nós, todas as vezes que nós acertamos os civis, acontece o seguinte: nós acertamos os civis e dentro dele aqui vão surgindo mais terroristas. Então é uma crítica a essa guerra ao terror que, de alguma forma, produzem justamente mais terroristas, não é? Porque cada vez que foi uma crítica também, não é, aos hospitais da Cruz Vermelha, as entidades civis, as construções civis. A gente não pode se esquecer, por exemplo, né, na guerra ao Iraque e na caça ao Osama Bin Laden, os diversos patrimônios históricos que foram destruídos justamente pelos ataques estadunidenses. E aqui é muito interessante que a gente vê, então, você não pode acertar os civis. Só que isso é uma coisa praticamente impossível dentro do jogo. E toda vez que você faz e acerta, então, um prédio de civis ou mata pessoas, né, que não são terroristas, acontece justamente de surgirem mais terroristas naquele espaço. Até que um momento em que ali, justamente aquele espaço, foi tomado pelos terroristas. E isso foi uma coisa muito interessante que a gente pensou a partir da cultura de convergência, porque nós vimos também, então, esse fluxo de conteúdos, não é, dessas críticas, dessas paródias, desses memes, circulando por diversas mídias. Então, seja a crítica ao imperialismo norte-americano, seja a crítica a esse heroísmo, ao imperialismo norte-americano, assim como também as suas eleições, a gente observou que eles também, né, isso na época não circulava só pelos memes, mas a gente vê uma intertextualidade presente nos memes, nos jogos de videogame, ali um diálogo muito grande entre esses dois meios. Então, por isso a gente observou aqui, né, nessas três perspectivas que a gente analisou aqui nos jogos, a gente entendeu a composição, né, três perspectivas devem estar presentes na análise dos jogos digitais, né? Experiência narrativa e visual, produção e desenvolvimento, e de linguagens e códigos internos ali presentes dentro de cada um desses jogos. Pessoal, eu fiquei um pouco preocupado aqui quis passar rápido, para a gente não atrasar muito também, né, porque eu acho que já deu o nosso horário. Mas essa foi uma das experiências que, então, o meu estudante e eu, na época, a gente tem feito ali, pelo menos desde 2016, 2017, nós havíamos feito com os jogos de videogame, propor essas análises a partir de referenciais, né, que permitem, então, análise dos jogos de videogame e também a sua interação ou ainda a relação com a convergência de outros produtos, certo? De forma que a gente conseguisse observar, então, essa interação entre diversos conteúdos, mesmo que de forma independente. E é isso que eu gostaria de apresentar, Jéssica, porque eu acho que agora já deu o nosso horário aqui, meio-dia 4. Também, a ideia é que a gente abrisse para perguntas, mas amanhã a gente estende um pouco mais, né, para perguntas aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Pessoal, lembrando que a gente começou um pouquinho depois também. Fique à vontade. Mas foi amanhã o que a gente pensou, né, Max, só para deixar já acertado com o pessoal, né? Tanto eu quanto o Max, a gente vai trazer algumas gameplays gravadas já, né? Então, por exemplo, eu do museu vou trazer do Museu do Assassin's Creed passeios bem curtinhos, assim, de 2, 3 minutinhos, né, na parte da minha fala. E aí eu vou, na verdade, a gente vai trabalhar o conceito de cultura e consciência histórica a partir
das lives que a gente vai trazer, né? Aliás, dessas gameplays já gravadas, né? No meu caso, são gameplays já baixadas do próprio YouTube, né? Dos passeios. Então, e o Max vai fazer isso com os jogos também do Assassin's Creed, da gente pensar, então, os conceitos de cultura e consciência histórica, né? A partir dessas gameplays aí. Legal. O Gabriel Gabriel. Costa levantou a mão, pode falar. Oi, Gabriel, à vontade. Oi. Então, pensando numa receptividade de algum recorte histórico, alguma coisa assim, qual seria a diferença da abordagem, se a gente for pensar nessa receptividade, entre um videogame mesmo, uma produção audiovisual e tudo mais, e algo mais ludo ali, sabe? Um board game ou um RPG? Qual seria, tipo, a especificidade de o que eu deveria olhar para cada um dessas produções, sabe? Eu vou deixar essa resposta começar pelo Max. Você fala de um jogo de mesa, RPG de mesa, então, não é, Gabriel? É isso mesmo. Isso. Ou um board game, alguma coisa assim. Uhum. Ó, esses jogos, né, se a gente seguir o de ontem, por exemplo, o Jasper Yu, ele coloca que o board game, os jogos de RPG de mesa, seriam quase jogos, né? Porque ele diria que as regras são menos fixas, porque essa questão das regras dentro dos jogos digitais, dentro dos jogos computacionais, elas são fixas, elas não conseguem ser burladas, né? A não ser que você utilize, por exemplo, cheat codes, né? Aí é outra coisa, mas é diferente. Agora, nos jogos RPG de mesa, a gente vê que essas regras não são normalmente fixas. A gente pensa, né? O mestre ele vai criando as histórias e você pode, por exemplo, em determinado momento ser beneficiado. Quem está ali, né, encenando um personagem, assumindo um personagem, pode ser tanto prejudicado quanto pode ser beneficiado por alguma ação do mestre. Mas pensar em especificidade, e quando a gente pensa um pouco sobre a questão dos jogos, né, vamos pensar primeiro, vamos considerar aqui o RPG de mesa jogo. A especificidade que eu acho que se dá para mim, uma coisa que a gente não pode desconsiderar, e foi uma coisa que durante muito tempo eu bati cabeça e meu orientador atual me chamou a atenção para esse lado, que é justamente pensar também não apenas numa análise interna, não apenas naquilo que compõe o jogo ali, naquilo que está o jogo ali está presente, não é? Naquilo que materializa o jogo. Mas pensar também os agentes históricos envolvidos na produção daquele jogo. Pensar em outros elementos que contribuem para a construção, aquele construto ali de jogo. Então, falando por mim, Gabriel, né? Então, por exemplo, o que eu vejo que nos jogos, né, a gente não pode desconsiderar, e eu acho que hoje eu entendo isso melhor, até que o Spencer, eu já citei aqui, ele fala, né, que eles são processo, e o jogo ele é processo e jogar. A gente não pode esquecer também que há um processo anterior à constituição desse jogo. Então, acho que isso já é uma especificidade dos dois casos. Não é? O que leva o RPG de mesa, né? Sabendo que ele tem, ele tem muitas variantes aí, né? Ele é muito variável. Né? A gente tem desde os mais clássicos até novos que têm surgido. Mas se a gente nota e compara com os jogos digitais, jogos computacionais, para mim, uma das coisas que talvez tenha que ser analisada mesmo, não é, para pensar os jogos de mesa, é na sua especificidade de jogo, né? Se você vai compreender aquilo como jogo ou não, né? A partir, então, das regras que podem ser consideradas ali, né? Para mim, há o caráter lúdico presente nos jogos de RPG de mesa, há um caráter lúdico ali, sim, né? Isso é importante destacar. E também, para mim, é uma característica de jogo. Eu acho que também, para mim, é jogo, no sentido de que as regras não precisam ser fixas. Eu acho que o jogo também ele pode pressupor regras maleáveis. Então, eu acho que essa estrutura interna do jogo, não é?
e a estrutura externa, esses elementos externos que levam aquilo a ser construído, a ser produzido como jogo, são especificidades que você deve considerar nessas duas modalidades de jogo, né? O jogo digital e o de RPG de mesa. Não espero ter respondido, mas a gente pode também pensar aqui um pouquinho mais. O que eu penso, pegando um gancho na sua fala, Marcos, é justamente isso, assim, a grande de início, né? Pensando aqui que eu não estou me dedicando a jogos de tabuleiro, a estudar jogos de tabuleiro, e nem propriamente o jogo do Assassin's Creed, né? Mas eu trabalho com um museu virtual. Mas eu penso que essa questão que você citou ali das possibilidades de narrativa, né? Que o jogo de tabuleiro traz, as alternativas e das regras fixas do jogo digital, né? E também a questão que se relaciona diretamente com isso, a questão da imersão e da interação, né? Que se dá de forma diferenciada, né? Os processos cognitivos aí e tudo mais. Obrigado, gente. Nada. Obrigado você pela pergunta, bem interessante. Colabora bastante. Eu acho que não, Jéssica. Acho que a gente pode encerrar por hoje. E amanhã a gente retoma. Eu acho que amanhã abre até mais para mais perguntas, né? A gente deixa um tempo maior.